feita aqui reunida, tá certo? Mas você pode assentar, quando se assenta aqui, ou se assenta na classe de EBD, nós temos a certeza de aquilo que está sendo trazido é sadio, é são, é um alimento verdadeiro da palavra de Deus. Então que você se sinta, amado, privilegiado por isso, que você valorize isso e entenda. Hoje, como é culto de missões, tem muita gente espalhada em todo o mundo que precisa receber deste mesmo Evangelho. O mesmo Evangelho que te alcançou, o mesmo Evangelho que te perdoou, o mesmo Evangelho que te ensina dia a dia uma vida que agrada ao Senhor nessa terra e que vai te conduzir aos céus. Este mesmo Evangelho precisa chegar em mais pessoas, em pessoas que precisam dele, precisam de mais nada além do que de fato é o Evangelho de Cristo Jesus, sem mudança, sem mexer nele, sem tentar fazer parecer ele mais conveniente às pessoas, ou mais interessante. A gente não precisa, amados, mexer nele. A palavra de Deus, da forma como ela é, o Evangelho da nossa salvação que te alcançou, precisa alcançar os demais. Amém, queridos? E Deus quer nos usar a Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Itapuã, nesse processo. Amém, queridos? Amém. Eu quero convidar o missionário Nadson, ele vai estar trazendo a palavra do Senhor nessa noite. Enquanto ele se encaminha para cá, eu gostaria também, amados, de fazer menção. Nós tivemos no sábado a nossa feira missionária, e eu gostaria de agradecer aos irmãos. Eu não vou citar nomes não, irmãos, mas eu quero agradecer aos irmãos, os irmãos que oraram pela feira de missões, os irmãos que contribuíram, seja como oferta de alimentos, seja como oferta para o bazar, da forma como você contribuiu. Quero agradecer aos irmãos por terem convidado pessoas para estarem juntos conosco no dia da feira. Quero agradecer a você que veio, se fez presente no dia da feira, que cozinhou, que ajudou no bazar, que fez massagem, que fez tratamento capilar, tivemos atendimento médico, tivemos exame médico, tivemos, assim, graças a Deus, muitas atividades no sábado aqui, no dia 19, foi uma bênção, tá certo? Foi uma bênção mesmo. Tivemos o bazar, tivemos venda de bijuteria, tivemos cesta de presente, tivemos de tudo feito para a glória de Deus. Amém, queridos? Então, quero agradecer a você que orou, que você que veio, você que contribuiu de alguma maneira, você que abençoou, para que no sábado que nós estivemos aqui, nós pudemos, então, desfrutar deste momento. E eu quero te incentivar, você que não pôde estar fisicamente presente, eu gostaria de te incentivar, amado, para que na próxima oportunidade que nós tivemos, você estivesse junto, que foi uma bênção, amor. Foi uma bênção em vários sentidos. É uma bênção nós podermos ser úteis na obra de Deus, isso é maravilhoso, né? Estarmos ali desenvolvendo, seja qualquer que seja a tarefa, estarmos ali então sendo úteis na obra de Deus naquele momento. É uma bênção por estarmos juntos na comunhão dos irmãos, é uma bênção, né? Ficar conversando com os irmãos, ficar bebendo café junto com os irmãos, né? Secando as garrafas tudinho, né? Falando para o Nadson, bota água para fazer o Nadson, mas eu vou fazer o café, não, aí aparece alguém. Mas é uma bênção, irmãos, esses momentos de comunhão, de confraternização, tá certo? De serviço na obra de Deus. Isso é uma bênção, isso é uma bênção para quem está ali, tá certo? E é uma bênção também para quem recebe, para quem se faz presente de alguma maneira. Então, eu gostaria de te incentivar em todas as oportunidades, seja na feira de missões, seja outros projetos, outros desafios que a igreja aqui fizer, que os líderes, que o pastor Sidraque aqui propuser, quer dizer, é uma bênção sempre nós estarmos envolvidos. É uma bênção sempre nós, de alguma maneira, nós nos encaixarmos ali e servirmos na obra do Senhor. Então, eu quero agradecer aos irmãos que abençoaram, que participaram, que de alguma maneira contribuíram para que pudéssemos estar ali no sábado e ter realizado ali a feira de missões. Tivemos ali o objetivo alcançado de nos engajarmos, o objetivo alcançado da nossa comunhão e o objetivo alcançado também dos valores que foram levantados, que vão ser colocados aí à disposição da obra de Deus. Graças a Deus, todos os objetivos propostos nós alcançamos para a glória do Senhor. Amém, queridos? Vamos estar orando neste momento. O Nadson, eu sempre gosto de falar que a gente precisa
A gente tem o hábito de orar pelo pregador, mas a gente também ora por nós, né? Nós oramos pelo pregador para que ele seja boca de Deus neste momento, queridos, mas precisamos orar por nós para que os nossos ouvidos também estejam atentos, não é verdade? Se o pregador é boca de Deus, nós precisamos estar com o nosso ouvido, com a nossa atenção, também atento àquilo que o Senhor está falando. Amém, queridos? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós oramos neste momento, Pai, pela vida do Nadson, Pai. Já sabemos, Pai, que ele buscou o Senhor, já sabemos que o Senhor colocou algo no coração e na mente dele, Pai. Já sabemos, Pai, que ele se preparou, mas neste momento queremos pedir uma capacitação vinda do Senhor, Pai, um revestimento vindo do Senhor neste momento, Pai, para que ele proclame, Deus, a Tua palavra, Pai, cheio do Espírito Santo do Senhor nessa noite, Pai. Ó Deus, oramos por nós, Pai, a igreja do Senhor, Pai, para que o nosso ouvido esteja atento, Pai, para que o nosso coração esteja aberto, Pai, para que nós possamos ser terras férteis, Pai, para que a palavra do Senhor germine e nós possamos ser mudados, possamos ser transformados, Pai, pela Tua palavra, Senhor. É a nossa oração, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém? Glória a Jesus. Gostaria de convidá-los a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Marcos, no capítulo 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Marcos, capítulo 4, versículo 35, e nós iremos ler um pouco do capítulo 5 também. Amém? Os irmãos acharam? Amém? Vamos ler a palavra do Senhor então, queridos. Diz o seguinte, o texto sagrado, versículo 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Ele quem? Jesus. E despertaram-no, dizendo-lhe, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Capítulo 5. E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com o espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros. E nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz, disse, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia, sai deste homem, espírito imundo. Verso 9, e perguntou-lhe, qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Agora vai para o versículo 15. Versículo 15 diz o seguinte, e foram ter com Jesus,
e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Amém, queridos. Glória a Deus. Amados, estamos aqui mais um domingo para falar de missões. E eu louvo muito a Deus, amados, por essa igreja, porque essa igreja é uma igreja que fala sobre missões, que faz missões, que ensina sobre missões. E, queridos irmãos, falar de missões hoje tem se tornado muito raro, infelizmente. A carência de falar sobre missões é tão grande que quando nós vemos uma igreja missionária, nós ficamos impressionados. Mas não era para ser assim. Não era para ficarmos impressionados. Por quê? Porque biblicamente, irmãos, dizer que uma igreja é missionária é um pleonasmo. Sabiam? É um pleonasmo. É como dizer subir para cima, descer para baixo. Por quê, queridos? Porque a igreja foi formada, foi criada para missões. Foi criada para fazer missões. Tanto, amados, que alguém já disse que Deus não tem uma missão para a sua igreja, mas Deus tem uma igreja para a sua missão. Eu vou repetir. Deus não tem uma missão para a sua igreja. Deus tem uma igreja para a sua missão. A missão é de Deus, queridos. A missão veio antes da igreja. Amém? E missão, queridos, é algo que bate tão forte no coração de Deus. É um tema que Deus é tão apaixonado, que Deus ele tinha um único filho. E fez desse seu único filho um missionário. Deus tinha um único filho, amados, e o seu filho se tornou um missionário. Sabe aquela alegria que você sente quando seu filho fala que quer ser médico, advogado? Foi essa alegria que Deus sentiu no coração quando Ele fez do seu filho um missionário. Jesus, amados, é o perfeito missionário de Deus. E nesse texto aqui que nós acabamos de ler,